Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 até o verso de número 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Senhor, nos ilumine, nos ajude, que o Senhor possa nos dar o entendimento através da tua palavra e nos conduzir ao centro da tua vontade. Obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, o ponto interessante aqui é que nós vemos um intérprete da lei, né, alguém que poderia ser um fariseu, um escriba, um saduceu, né, alguém que tivesse um ancião, por que não, né? E aí a gente até poderia colocar em tempos mais próximos um advogado, né? Por que não um advogado? Ou um juiz, né? Um desembargador. Mas vamos deixar só no advogado. Vocês vão ver que esse homem aqui ele é um intérprete da lei, ele também podia ficar às portas da cidade para julgar alguns casos, né? O contexto aqui é que Cristo ele tinha enviado 70 e esses voltam relatando as coisas que aconteceram, né? E Jesus dizia: não se alegrem com isso não, né? Que sua alegria não fique pautada em coisas terrenas, mas alegrem-se por seu nome, né, o seu nome está arrolado aos céus. Então, nesse contexto aqui, provavelmente esse intérprete da lei estava dali ouvindo o que Jesus falava, né? Estava dali prestando atenção naquilo que ele dizia para os discípulos e naquilo que ele queria, naquilo que ele estava prestando atenção e queria se exaltar, né, naquele texto que Jesus estava dizendo. Então, quando a gente olha para o contexto, a gente percebe que Jesus estava parado com seus discípulos, aqui no caso 70, né, aqueles que voltavam, os 70 discípulos que ele enviou, e eles estavam prestando contas a Jesus do que tinha acontecido, né, nesse caminho. E eles estavam se gabando porque aconteceram coisas e eles estavam felizes por conquistas meramente terrenas, né? E Jesus ia dizer: não se alegrem por isso não, se alegrem porque seu nome está escrito no livro da vida ou arrolado nos céus. Então, nesse momento é que eu acredito que o intérprete da lei, ou o fariseu, ou o advogado, ou o desembargador, o juiz, seja lá o que for, o ancião, ele chega e diz: Senhor, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Então você perceba que ele estava como se tivesse, né? Ele estava ouvindo aquilo que Cristo estava dizendo, e ele disse: Senhor, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Cristo pergunta: você é um intérprete da lei, como é que você lê isso lá? Como é que você interpreta o que está escrito lá? E aí ele vai dizer: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, teu entendimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Se você prestar atenção,
Cristo mesmo interpreta assim, né, em Mateus. Ele vai exatamente falar dessa mesma forma que o intérprete da lei fala. Né? Então veja, o intérprete da lei é aquela pessoa que estudou muito tempo, é aquela pessoa que estava se dedicando bastante ao estudo, o estudo e a aplicação da lei. E ele interpreta exatamente como Cristo interpreta. Você percebe aqui que esse fariseu, ou saduceu, o ancião, seja lá o que for, o intérprete da lei, ele reduz os 10 mandamentos em 2. O Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e diz, você respondeu corretamente. Faze isto e viverás. Ou seja, faz isso, né, e conservarás, né, sobre a terra, fazendo bem. E nesse momento a gente percebe que o contexto, né, porque o texto vai falar que ele foi tentando provar ou testar a Jesus. O que ele queria era pegar Jesus na curva, era derrubar Cristo, né? Ele queria envergonhar Jesus. Então, quando Cristo diz, muito bem, faz isso e viverá, aqui a coisa se inverte. Né? O fariseu estava se achando, não, vou pegar Cristo, aqui eu pego ele. Mas o problema é que quando ele vai tentar dar o golpe de misericórdia, Cristo reverte com a pergunta. O que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Você não é intérprete da lei? Como é que você interpreta isso aqui? E ele dá a resposta exata. Veja que ele interpreta da forma correta, ou seja, ele tinha discernimento da palavra. Nesse contexto aqui ele discerne bem, porque ele responde Cristo da forma adequada. E aí Cristo diz, faz o mesmo e viverá. E aqui é que você percebe que por mais que você tenha uma capa de humildade, uma capa de bondade, uma capa de amor, o amor fingido, ele aparece aí nesse momento, porque você percebe que agora a soberba, a altivez, o cargo, o posto que ele ocupava é que assume a primazia no diálogo, né? E ele vai perguntar, ele porém, verso 29, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então veja, no primeiro momento ele vem com a intenção de provar, de testar Jesus, ele queria derrubar Cristo, fazê-lo passar por vergonha, ignomínia. Mas aqui, após a resposta que ele recebe de Cristo, né? Cristo responde ele com uma pergunta, e ele responde, por sinal, muito bem a pergunta. Cristo diz, ok, então faça isso. Veja que Cristo consegue deixar ele numa situação que não tem mais o que ele falar. Ele vai falar o quê? Só que Cristo ainda coloca no seguinte ponto, faça isso, como se ele não fizesse, né? Faça isso e viverá. Faça isso. E aqui é porque Cristo sonda os corações e Cristo conhecia de fato o âmago, né? O âmago humano, o ser humano. Cristo conhecia. Então Cristo vai e pergunta. Pergunta não, ele diz, faz isso e viverá. E aqui quem pergunta é ele. Senhor, ama o próximo como a ti mesmo, mas quem é o meu próximo? Aqui você percebe que existem várias coisas envolvidas. A primeira ele não consegue derrubar Jesus. Primeiro ponto negativo para ele. Ele tentou provar, tentou testar, envergonhar, fazer Jesus cair, derrubar, não conseguiu. Então agora Cristo reverte o jogo, pergunta como é que ele interpreta a lei, ele responde, muito bem, obrigado. Cristo diz, faça isso então, como é que você consegue interpretar e não consegue praticar? Percebe? Você percebe isso aqui? Você interpreta muito bem. Pratique o que você interpretou. Então, nesse momento, o intérprete da lei se vê emboscado porque certamente ele não praticava isso. E ele tenta justificar-se agora, né? Não, senhor, eu faço. Não, senhor. Claro, é óbvio, mas lembre-se, ele está com malícia ainda por trás. Então ele pergunta, Senhor, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Mais uma vez você percebe que por mais que a pessoa seja doutor, intérprete da lei, magistrado, advogado, desembargador, juiz, ancião, seja lá o que ele for, se ele não tem o Espírito Santo, se ele não é convertido, não adiantou nada. Ele coloca o ego acima daquilo que a humildade própria pede. Sedes, né, bem-aventurados os mansos, ou os humildes, ou os pobres de espírito. Então aqui nesse caso ele já reprovou feio. Mas ele, entendendo que Cristo diz, faça isso que você interpreta, já que você não vive isso, você interpretou, mas viva o que você interpreta. Você não está vivendo o que você interpreta. Ele agora vai tentar se justificar, perguntando quem é o próximo. E aqui, como a gente já estudou em parábolas, né, toda parábola ela é uma resposta de Cristo
uma resposta direta a uma pergunta, como esse caso aqui, né, uma resposta direta a uma pergunta, ou uma situação na qual Cristo estava naquele contexto, né, do diálogo ali que estava acontecendo, e ele se vê na necessidade de dar uma resposta para aquela situação. Nesse caso não, o fariseu, né, o intérprete da lei, pergunta diretamente a Cristo: quem é o meu próximo? E Cristo, sabiamente, conhecendo, né, ele por dentro, conhecendo o fariseu por dentro, o intérprete da lei por dentro, ele propõe a parábola, que aqui o título, gente, a gente sabe que o subtítulo não está no original, né? É um problema esse subtítulo, porque diz o bom samaritano, ou a parábola do bom samaritano, ou simplesmente o bom samaritano. Quem colocou o subtítulo, colocou na intenção de guiar a gente no texto. É até bom que a gente encontra, se localiza muito fácil. O problema é que se aqui é um bom samaritano, nós estamos concordando com os judeus de que samaritano não presta, não é? Porque lembra que o judeu ele tinha uma rixa com o samaritano, justamente pelo samaritano ser a mistura de dois povos, né? Os samaritanos eram judeus de Samaria e os judeus puro sangue eram judeus lá de Judá. E eles tinham essa rixa porque eles tinham se misturado no cativeiro babilônico, quando a Síria invadiu a Jerusalém. E Nabucodonosor ele toma ali o reino do norte e a Síria toma o reino do sul. Então nesse ponto aqui, a gente percebe que na verdade é uma questão de sangue. Vocês são mestiços, vocês não são puro sangue, vocês são misturados lá com aquela raça lá. Vocês dizem que adoram o Deus de Israel, mas vocês também adoram lá aqueles outros lá que eu vi também. E de fato era. Então isso distanciava o judeu do samaritano. Então quando o subtítulo diz o bom samaritano, gente, né, ele dá uma ratada aqui. Porque não existe ninguém bom. Bom só tem um, que é Deus. Não é? Mas assim, o que importa aqui é que no contexto, Cristo vai colocar o samaritano como exemplo, justamente para quebrar essa altivez, esse orgulho do judeu de se achar digno de alguma coisa, por ser, né, como eles dizem, filho de Abraão, receberam a lei de Moisés, mas os que estavam lá em Samaria mesmo mestiços, eles tinham essa linhagem também, né? Por que não? Mas eles diziam que não, né? Não tem não, porque vocês não são sangue puro, né? Vocês não são sangues puros. Então nesse contexto aqui a gente vai perceber isso, que Cristo ele está respondendo e ele vai utilizar o samaritano justamente por isso. Outro grande problema, além do subtítulo, é a interpretação que muitos pastores tentam dar. Gente, e aqui a coisa é gritante. Muitos pastores vão tentar trazer um significado para cada objeto que é analisado aqui na parábola. Por exemplo, eles vão dizer que o homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele estava se afastando da terra santa, indo para Jericó, que era uma terra pervertida, então ele estava caindo em pecado, né? O homem saindo do Éden, é o homem caindo em pecado. E aí os salteadores vêm e o roubam e o agridem. Então ali você está vendo a evidência da queda no pecado, né? Você vê a evidência cabal da queda no pecado ali. E aí vem o mestre da lei, como ele diz aqui, né? Vem um mestre da lei, um sacerdote, e passou de largo, e depois um levita também passou de largo. E aí o que é que eles vão dizer? Não vão dizer isso. O levita e o sacerdote representam a lei que não tem mais efeito, né? A lei que não salva, né? Ela condena. Aí vai dizer que o samaritano representava Cristo, que o azeite e o vinho representavam o Espírito Santo, a purificação, a regeneração, né? Ele colocá-lo sobre o seu animal e levá-lo até a estalagem seria a igreja. E o caminho que ele percorre é Cristo carregando você nos braços, já que você está fraco e novo na fé, você não consegue compreender ainda isso. Que a estalagem era a igreja, que os 2 denários que ele dá representam o batismo e a ceia, né? E ele diz, cuide dele, né? Ele está sendo pastoreado, quando eu voltar lhe retribuirei. Então já que esse samaritano representa Cristo, quando ele volta, agora é a segunda vinda. Vamos lá. Por mais que esses elementos que eu falei até sejam de fato bíblicos, eles fazem sentido, não é? A Bíblia narra isso para nós. O problema é que, por mais que essa narrativa que eu falei, esse exemplo, seja bíblico e verdadeiro, ele não é o que está presente nesse contexto aqui. Não é o que está inserido nesse contexto aqui. Por mais que essa etapa que eu falei, o homem cai, entra em pecado, representando nós ali caindo, os salteadores sendo o pecado consumindo-nos, não é?
por mais que tenha até um certo sentido e represente isso, gente, isso não quer dizer que o texto aqui, a parábola, signifique isso, tá? Vale lembrar que a parábola é uma resposta de Cristo justamente ao que o intérprete da lei questiona. Claro, essa interpretação aqui, por mais que ela tenha elementos bíblicos plausíveis, são elementos reais bíblicos, não é o que está no contexto. A gente já tratou, inclusive, numa das aulas nossas, de hermenêutica, sobre essa interpretação, sobre a interpretação maluca que um pastor aí, que não interessa o nome, deu, né, onde o jumento representava a Cristo, a ressurreição de Cristo, o estalajadeiro era Paulo, e aquela loucura total, né? A gente já viu interpretações também gritantes no nosso curso de teologia. Mas o problema é que, por mais que eu tenha dado uma interpretação que ainda seja dentro do que acontece na trajetória bíblica, né, a gente consegue ver isso nas etapas bíblicas, não é isso que o contexto aqui da parábola está dizendo. Tá? O contexto aqui é uma resposta para aquilo que o intérprete perguntou, e Cristo vai responder. Certo? Então, quando ele vai colocar nesse ponto, ele está fazendo justamente o seguinte: ele está desnudando o intérprete da lei, dizendo: deixa eu mostrar quem você é. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar quem você é. Você seria esse que está me perguntando quem é meu próximo, mas você passaria de largo. Como um sacerdote, que era a representação ali da própria voz de Deus no templo, né? E o levita, que era aquele trabalhador braçal do templo, e que depois de 400 anos da instituição dos levitas, Davi também dá a função de cantores dentro da tribo de Levi. Levita não é cantor, gente. A gente já estudou isso também. Então, esses homens que representariam a igreja, Cristo diz, são esses que passaram de largo. Agora, justamente aquele rejeitado, aqueles que vocês dizem que não é nada, aqueles que não são, é esses que são usados para envergonhar os que são. Você consegue entender o contexto aqui também, não é? E ele vai dizer, não é isso, você está interpretando tudo errado. Você, se estivesse lá, passaria de largo. Porque para você, por mais que esse homem tenha caído, não diga a origem desse homem, né, se ele era samaritano, se ele era judeu, o que é que ele era, mas você passaria de largo também. Então, justamente aquele que você acha que não serve, é ele quem para. A pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se pedra angular. Qual é a pedra angular? Não é Cristo? Cristo foi rejeitado pelos seus. Talvez por isso alguém tente usar esse samaritano como Cristo na representação, né, na interpretação, mas na verdade não tem nada a ver. Cristo está usando realmente uma parábola para explicar para o intérprete da lei que ele não sabe nem do que está falando. E que, na verdade, ele nem sabe quem é o próximo dele, porque a partir do momento que ele toma a própria narrativa, o próprio julgamento, né, deliberado de que ele pode dizer quem é o próximo dele ou não, a depender do seu gosto, ele já errou. Então Cristo está apresentando essa parábola como resposta a uma imbecilidade, na verdade, né? Imbecilidade essa que nós muitas das vezes agimos da mesma forma. Vale deixar bem claro aqui que quando o intérprete da lei vem questionar Jesus, muitas das pessoas passam direto, né? A gente já falou que esse intérprete da lei é alguém que tem um cargo, ele tem uma função e ele ocupa um posto elevado dentro do que a gente está apresentando aqui. Não é qualquer um. Eu estou interpretando a lei e vim aqui falar com o senhor. Não, ele era o intérprete da lei, ele era um homem que tinha renome, ele tinha posição, certo? E Cristo, apesar de ele ter interpretado correto os 10 mandamentos resumidos em 2, ele abre a boca depois e tenta se justificar. Sim, mas quem é meu próximo? Você é intérprete da lei, você não sabe quem é seu próximo, não? Você não lê Bíblia, não? Você não lê os rolos que você tem, não? A Torá, você não tem ela aí, não? Impressa? Você nunca leu, não? Então, assim, impressa, no caso, vocês copiada, né? Vocês não têm, não? Você não lê, não? Como é que você interpretou tão bem o texto aqui que eu perguntei para você e você não sabe quem é seu próximo? Então, o judeu, ele tinha essa altivez, ele achava que era só ele pronto, e quem quisesse ser salvo tinha que ser judaizado, e Cristo está rompendo com isso aqui. Quantas vezes nós agimos da mesma forma, fazendo acepção de pessoas? Não é? Quantas vezes nós agimos como se nós fôssemos
esse judeu que se acha superior, não é maior do que todos e melhor do que todos por causa da igreja que a gente frequenta, por causa das doutrinas que a gente crê, porque nós nos achamos melhores que os outros, mais santos que os outros, e Cristo está dizendo que vocês estão perdendo seu tempo. Ele vai dizer, né, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Essa parte do compadecimento aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: Cristo nos diz que da mesma forma que nós quisermos que os homens nos tratem, nós devemos tratá-los. Veja, a gente viu isso no número 23. E se você não viu, né, a gente leu nas aulas de sexta-feira também de teologia, que em Números 23, a partir do verso 4 e 5, vai dizer que se você vê o boi ou o jumento do seu inimigo solto, você vai levá-lo de volta. E se você estiver no caminho e ele estiver lá carregando uma carga e ele cair sobre a carga, você não vai sair até que se levante. Então esses princípios você consegue encontrar aqui. Alguém que está dizendo que conhece a lei, conhece a palavra de Deus, sabe que deve amar o próximo como a ti mesmo, mas ele quer limitar quem é o próximo. Aqui também nós encontramos um problema grave de personalidade, porque a pessoa não está amadurecendo da forma correta. Ela não está crescendo em conhecimento e graça da forma correta. Nós muitas vezes passamos por isso, nós olhamos apenas para nós. O alvo principal é sermos felizes, é estarmos realizados, é estarmos de acordo com aquilo que nós queremos. Então nesse ponto nós também falhamos feio, porque Cristo não coloca como meta fim a realização dos nossos sonhos, a realização daqueles desejos que nós temos dentro de nós. Nós existimos para uma coisa só, um propósito, que é glorificar o nome dele. E esse intérprete da lei, você consegue perceber que o propósito dele é o mesmo que muito de nós mesmos. Buscar a própria autorrealização e não servir ao Deus que ele mesmo diz que crê. Não é servir ao Deus que ele diz que crê, mas realizar suas próprias vontades. Quantos de nós agimos assim? Não é? Então ele vai dizer que ele colocou ele sobre o seu animal, levou para a estalagem, cuidou dele, e no dia seguinte tirou 2 denários, ou seja, ele ficou cuidando dele, ficou lá cuidando dele. No outro dia, ele viu que o camarada já estava recuperado, mas ele viu que ainda necessitava de cuidados, então ele sai e deixa lá 2 denários, que equivaliam onde ele trabalha, e disse: ó, quando eu voltar, se algo passar aí a mais, se gastar alguma coisa a mais do que o que eu estou lhe dando aqui, me diga que eu vou lhe indenizar. E Cristo vira para esse intérprete da lei e diz: qual desses 3 aí foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E aqui o interessante é que você percebe que apesar de Cristo ter aconselhado, iluminado, dialogado da forma correta com ele, ele não compreendeu. Ele não compreendeu ao ponto de nem ousar abrir a boca e falar a palavra samaritano. Olhe só comigo no verso 36 e 37. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Verso 37. Respondeu-lhe então o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então ele disse: Jesus, vai e procede tudo de igual modo. Ele não ousou falar samaritano. Ele falou: o que agiu de misericórdia para com ele? Então você percebe aqui que a soberba, o orgulho, a altivez continua dentro dele, ao ponto dele nem abrir a boca para dizer: ah, foi o samaritano. Foi o certo samaritano aí que o senhor citou, ele fez isso. Não, foi o que usou de misericórdia. Quem? Foi o que usou de misericórdia. Quebre esse orgulho, diga quem foi. Ah, foi o que usou de misericórdia. E nós, como igreja hoje, como é que nós procedemos diante dessas situações nas quais deveríamos agir como o samaritano agiu, né? Como é que nós agimos? Como nós procedemos de acordo com a palavra de Deus nesse momento, no qual ela exige de nós o mesmo comportamento e a mesma conduta do samaritano? Amados irmãos, a palavra de Deus ela não falha. A palavra de Deus em momento nenhum ela erra. Então, se Cristo está nos ensinando isso, é porque tem algum propósito. Nada que Cristo faz é sem propósito. Então, qual é a nossa conduta diante de pessoas, mesmo aquelas que claramente evidencia-se que são joio? Qual é a nossa conduta? Tem um livro, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu gosto muito desse livro. E ele vai falar de um tema, por exemplo, pobreza. Ele trata de vários temas.
Mas ele aborda o seguinte: uma vez que a pessoa colocou o dinheiro no bolso dela, é dela. Uma vez que você deu e ela colocou o dinheiro no bolso dela, é dela. Ela faz o que ela quiser com ele, né? E nós, que somos o povo de Deus, nós queremos ensinar o respeito, o amor e a bondade às pessoas, mas nós tentamos privá-las de fazer aquilo o que elas querem fazer com algo que é delas, porque saiu da nossa mão para elas. Quando nós damos amor, quando nós doamos amor, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, a gente não dá amor dizendo: o que é que você vai fazer com o amor que eu vou lhe dar? Ou faz? A gente faz, né? O que é que você vai fazer, minha esposa, com o amor que eu vou dar para você? Tá, eu vou fazer o que eu quiser. Ah, então não vou dar. Você tem que fazer isso, isso, isso. Nós somos ditadores. Veja, é a semente do diabo. Só falta sair a língua bifurcada da nossa boca e falar: eu vou. Entende? Eu estou usando esse exemplo mínimo aqui de pobreza, de necessidade de alguém que vai pedir de um pedinte, ainda que ele vá usar droga quando sair da sua porta, para você entender como nós somos mesquinhos, como nós somos orgulhosos e como nós queremos dizer para as pessoas o que é que elas devem fazer. Quando nós abrimos a palavra de Deus e dizemos: assim diz o Senhor, pronunciamos essa frase: assim diz o Senhor diz: deixa eu ver se eu digo mesmo. É claro que ele não vai dizer tudo o que a gente disse. E aí? Você se responsabiliza por aquilo que você vai abrir a boca quando você abre a palavra de Deus? Então, nesse aspecto, nesse ponto da mensagem, eu olho Cristo e ele está ensinando algo valiosíssimo para nós. Tomem cuidado com o que vocês dizem, tomem cuidado com o que vocês fazem, porque vocês vão servir de bom exemplo ou de mau exemplo em algum momento. E os meus servos, os meus filhos, eles erram. Ou não erramos? Nós erramos. Mas esse processo de erro e acerto, ele deve ser ascendente. Nós devemos ir acertando mais e errando menos. Nós só vamos deixar de errar no dia da glorificação, gente, isso é verdade. Mas que nós possamos aprender alguma coisa de fato e guardar na cachola, né? Que isso sirva de alguma forma para nós, que isso venha refletir em algo proveitoso. Então, amados irmãos, que a palavra tenha falado, tenha subido ao seu coração, né, a sua mente, a sede do entendimento, e tenha lhe despertado que muitas das vezes nós falamos do samaritano na parábola e tentamos nos colocar no lugar dele, quando na verdade nós estamos sendo ou sacerdote ou escriba ou o levita, que vendo uma pessoa em necessidade nós passamos de largo. Por quê? Porque eu não sei o que é que ela vai fazer com a ajuda que eu vou dar, eu não sei o que é que ela vai fazer com o evangelho que eu vou pregar, eu não sei o que é que ela vai fazer com o amor que Cristo mandou amar os outros. Não é Cristo manda eu amar o povo, eu vou amar um povo que não quer amor. Cristo manda eu doar, eu vou doar para quem não quer ou para quem vai fazer o que quiser com o que eu doei. Nós estamos sendo o sacerdote, o levita e o pior, estamos sendo esse intérprete da lei que vai questionar Jesus, quem é o meu próximo. A pergunta talvez que encaixe melhor aqui é: eu morri na cruz, eu fui perseguido e tentaram me matar desde que eu era um bebê, que eu tive que fugir para o Egito. Eu ensinei a maior verdade de todas, fui eu. Eu morri numa cruz para perdoar pessoas hipócritas que não mereciam perdão. Então a pergunta não é quem é o meu próximo. Quando eu meço ou tento medir o que Jesus fez, a pergunta se torna: quem não é o meu próximo? A quem eu não devo fazer o bem? Percebe aqui a diferença? A quem eu não devo fazer o bem? Qual é o critério que eu uso para julgar a quem eu devo fazer o bem ou não? Sendo que Números 23, 4 e 5 diz que se até o boi ou o jumento do meu inimigo se perder, eu tenho que pegar ele e levar de volta para ele. E que se ele estiver andando no meio do caminho e de repente a carga lhe arriar e o jumento dele não conseguir levar a carga, eu não saio de perto dele até que ele consiga levantar e seguir seu caminho. Veja, a pessoa que te aborrece lá no texto é a pessoa que te odeia. Então, quando eu olho para esse padrão aqui, eu percebo, e comparando-me, eu me acho mais como o intérprete da lei que foi questionar Jesus quem era o meu próximo, ou como o sacerdote ou o levita da parábola. Dificilmente você vai conseguir se encaixar aí como o samaritano. Nós queremos nos encaixar lá, como esse samaritano, né? Como o bom samaritano. Mas se a gente for olhar direito, ou a gente se encaixa melhor com o levita, que passou de largo,
Ou a gente se encaixa melhor com o sacerdote que passou do largo, ou pior, a gente se encaixa com o intérprete da lei que dizia saber, né, a lei, era o intérprete, ensinava a lei e tudo, mas acabava buscando benefício próprio. E ele é intérprete da lei, ele pergunta quem é meu próximo. Então veja a falta de compreensão, a falta de entendimento, a falta de estudo da palavra, o que leva uma pessoa que se diz crente fazer. Então nesse ponto é que eu quero que você medite e veja quem estamos sendo aí. Amém? Deus abençoe a todos.